Continuando, Deus coloca o homem no jardim com autorizações e proibições. Veja que quando Deus colocou o homem no jardim, a casa estava maravilhosa, estava tudo organizado, tudo bonito, tudo limpinho, tudo era a coisa mais linda do mundo. Lugar mais delicioso e aconchegante que poderia existir. Mas Deus não colocou simplesmente, deu para eles lá de mão beijada e está tudo certo. Como falei antes, não havia a lei de Moisés ainda, mas Deus colocou condições para que eles estivessem naquele lugar, para que eles pudessem viver ali. E diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, leia comigo, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que Adão conhecia perfeitamente aqui a obrigação dele, o cuidado que ele tinha que ter e também o dever dele. Ele sabia o que ele tinha que obedecer, o que ele precisava cumprir para que ele pudesse viver e continuar ali no paraíso. Ele era ciente de tudo. Ele tinha essa consciência. Ele conhecia bem, porque Deus falara para ele. E aqui a gente pode ver dois detalhes nesse texto. Deus coloca primeiro uma autorização, uma permissão. Primeiro dá uma palavra positiva para Adão. Diz assim, ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Tudo bem. Primeira mensagem de Deus para Adão, você está bem, você está livre para comer. Mas em seguida, Deus diz um não. Às vezes, nós temos medo de dizer não. O não faz parte. Deus falou. A segunda palavra que Deus falou diretamente para Adão, como que ele tinha que cumprir, a primeira foi uma autorização. E a segunda palavra já foi um não. Então você, às vezes, nós sabemos, muita gente tem medo ou vergonha de dizer o não. Mas o não é preciso que você treine o não, que você pratique o não. Porque há horas em que realmente ele é necessário. O não faz parte da nossa vida e a gente precisa usá-lo. Então diz assim, ó, mas, a segunda palavra foi essa, segunda frase, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Não comerás, Adão, e acabou, não comerás. Da primeira árvore do jardim, comerás livremente, todas as árvores. Mas dessa aqui, ó, não comerás. Porque no dia que comeres, tu vai certamente morrer. Então ele sabia que quando pecasse, ele iria morrer. Ele não morria. Ele vivia eternamente. Adão estava no paraíso, não havia pecado. Por isso que o pecado trouxe a morte. Esse estudo é maravilhoso porque a gente aprende realmente. Então ele sabia que no dia que ele comesse, certamente morreria. E foi o que aconteceu. Ele desobedeceu, com ele veio a morte. Por isso, irmão, até hoje, por isso você jovem, todos nós, por isso que o homem morre, por causa do pecado. Entenda, guarde isso para você. Nós morremos por causa do pecado. Às vezes em cerimônias fúnebres que a gente vê, que a gente comparece, que a gente participa, a gente vê realmente a tristeza, a comoção. Mas tudo isso, às vezes, não é só por causa do pecado. Porque se não houvesse o pecado, o homem não morreria. E com isso aqui a gente pode observar também, nesse texto ainda, que Deus colocou essa condição para Adão. Ele falou para ele, Deus não o impediu. Deus falou para ele não fazer. Com isso, a gente vê que Deus colocou aqui prova que Deus realmente deu livre-arbítrio para o homem, para que ele pudesse escolher o que ele queria fazer. Deus avisou, olha, não, dessas aqui você pode, daquela você não pode comer, porque no dia que comer certamente morrerá. Deus deixou que ele decidisse, Deus deixou para que ele escolhesse. Isso é que é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Deus nos deixou para que ele nos mostre o caminho é esse ou aquele, mas deixou para que a gente escolhesse o que realmente a gente gostaria de fazer. Então isso é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Há pessoas que falam que Deus criou o mal, né? Na verdade, Deus não criou o mal. O homem, ao pecar,
foi que ele, devido a esse livre-arbítrio que ele tem, ele escolheu pecar. E quando ele escolheu desobedecer, é aí onde surge o mal. Não é que Deus não criou o mal, de jeito nenhum. Mas Deus deu o livre-arbítrio para que o homem tivesse liberdade. Senão o homem seria um robô. Nós seríamos como robô, fantoches, né? Marionetes na mão de um dono, de um ser supremo. E a marionete não tem gosto próprio, não pode fazer nada. Ela é conduzida o tempo todo por alguém. E Deus não fez isso com a gente. Ele nos dotou e nos deu esse dom, essa maravilha que é o livre-arbítrio. Porém, alguns, infelizmente, não querem usar para o bem, né? E é assim que acontece. Vale a gente destacar que, com tudo isso que a gente viu até agora, o homem não é dono do paraíso, não é dono dos animais, não é dono de água, não é dono de nada, o homem está ali para tomar conta. E o homem não é dono nem dele mesmo. Nós não somos. Muita gente acha dona de tudo e de si, né? Tem gente que é assim. Mas não é desse jeito não que acontece, não. Deus que é o dono de tudo, de todos. Todos nós. Ninguém é dono de nada. A gente está aqui para passar um tempo. A gente está aqui para tomar conta das coisas. Mas dono, posse, nós não somos. Quer ver uma coisa? A gente não consegue dizer, nós não somos donos da gente, que a gente não consegue dizer assim, ó, eu para mim mesmo, ou você para você mesmo. Tente dizer, eu não vou dormir hoje. Você pode até dizer que não vai dormir hoje e passar uma noite em claro. Mas no outro dia você não consegue, impossível fazer isso. A não ser que esteja sob efeito de algum medicamento. Mas vai chegar um momento que você vai entrar em colapso. Porque nós não conseguimos dominar nossas próprias emoções, a nossa natureza. Nós não conseguimos dominar isso. É Deus que é dono da gente. É como se eu perdesse um dedo e dissesse, dedo, nasça novamente. Ele não nasce. Nós não somos donos de nós. Deus que é nosso dono. É Deus, nós pertencemos a Deus. Muito mais ainda o nosso irmão que está do nosso lado, à nossa frente, no dia a dia conosco, o nosso irmão na igreja, nosso irmão no trabalho, na escola, na universidade. Todos nós somos de Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. Existem por aí pessoas que falam sobre eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero. Não consegue, mesmo que tente fazer, ela está maltratando e desobedecendo a Deus. E tudo isso disso será lembrado, porque todos nós havemos de prestar conta e haveremos de estar presente diante de Deus. A gente vai prestar conta de tudo que a gente faz. Esse corpo é para a gente cuidar, para a gente zelar. Deus nos deu para que a gente cuide dele. É isso que Deus fez conosco. E agora vem a parte principal, onde muita gente me perguntava, e a mulher, cadê a mulher, né? Quando é que nasce, quando é que surge a mulher? É a promessa da criação da mulher. A gente encontra aqui no versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Leia comigo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E assim foi feita a mulher. A mulher igual ao homem, como o homem estão equiparados, o homem e a mulher. A mulher não foi tirada, como falei, não foi tirada dos pés, nem tampouco da cabeça. Foi tirada do lado, para que seja amparada, querida, e que esteja sempre amada e amando o homem. E para que os dois juntos consigam cuidar de tudo que Deus tinha feito. Não era só para o homem cuidar, era para a mulher também cuidar e o homem também cuidar. Os dois juntos, unidos, para tomar conta de toda a criação do Senhor. Como é que o homem domina as coisas? Como é que o homem domina a vida? Como é que o homem domina tudo? O professor Luiz Saião, o pastor Luiz Saião, fala uma coisa muito interessante, né? Gosto muito, que ele fala, diz assim, que o homem domina o mundo através da linguagem. Foi isso que Deus deixou também, um dos ensinamentos para a gente. E a gente pode observar isso em Gênesis capítulo 2, dos versos 19 e 20. E a gente vê, lê comigo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ou seja, Adão tinha liberdade pelo livre-arbítrio que Deus deu, pela confiança que Deus tinha dado a ele, pela forma que ele era considerado que era o administrador daquilo tudo.
Deus deu a ele a liberdade para que ele escolhesse o nome de cada ser que ali estava compondo aquele maravilhoso ambiente que era o Jardim do Éden. E Deus confiou isso a Adão. E Deus confirmou tudo que Adão fez. Deus ratificou, assinou embaixo por tudo que Adão tinha colocado o nome em todos. Isso é interessante. E é bom saber que, nesse momento, eles ainda não haviam pecado. Não havia pecado. Então Deus confiou no tudo que ele fizesse por causa disso, porque não havia pecado. O homem estava ali digno de fazer qualquer coisa. E se nós observarmos, Deus deu essa oportunidade para nós, para os homens, de comandarmos, de liderarmos através da palavra. Tem gente que usa, infelizmente, essa autoridade que tem para prejudicar, para humilhar, para fazer coisas terríveis contra as pessoas. Tudo isso vai ser cobrado, tudo isso vai ser lembrado. Ninguém vai passar despercebido diante de Deus, por causa do julgamento que vai haver. Mas a linguagem, é através dela que nós conseguimos conquistar o mundo. Nós conseguimos realmente convencer e conquistar tudo que a gente precisa nesse mundo através da linguagem. Guarde isso para você. 3 ensinamentos Deus nos dá aqui nesses 2 capítulos. 3 grandes ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós vemos é que só existe um Deus. Pode observar, desde o haja luz, desde o início mesmo, criou Deus os céus e a terra, nós podemos ver que só existe Deus, só um Deus. Que nós temos que dar louvor e adoração, que nós temos que estar diante dele para poder adorá-lo. Nenhum outro mais. Tem pessoas que estão adorando coisas diferentes, adorando pessoas, e, enfim, uma série de coisas diferentes. Não. O único Deus, criador de tudo e de todos, é o nosso Deus. E só a ele a gente deve louvor. Então, adoração só a ele, porque só existia e só existe e só existirá ele. A outro ensinamento grande que ele nos dá, o segundo, é a criação da família. Por quê? Porque a família é a base dos nossos relacionamentos pessoais. A família. Através dali, Adão estava só. Deus cria a mulher e junto com a mulher, eles se unem e criam a família. A família que é a base social. Tudo cria ali. Também foi Deus que nos deixou. Então Deus deixou a lição que só existe um Deus e que também da formação da família que era necessário ser feito. E o relacionamento com os diferentes. Lembra que os animais eram diferentes, mas ele também tinha relacionamento com os diferentes. Ele também falava com os diferentes. Através da linguagem, ele conquistava os diferentes. São esses 3 grandes ensinamentos que a gente vê aqui nesses 2. E a sociedade atual precisa entender e esclarecer e seguir a ordem de Deus. Ele precisa entender tudo que Deus ensinou, que é adoração a Deus, que o relacionamento íntimo é com o pai, com a mãe, com os filhos, com os irmãos, com a família. E com o relacionamento com pessoas distantes é diferente de como é com a família. Esses tratamentos a gente precisa saber diferenciá-los. E aí a gente começa a pensar, né, quando fala nisso, como é que eu estou me relacionando com minha família, com meus pais, com meus irmãos, com meus filhos, com meus netos? Como que é esse meu relacionamento? Será que para mim não está legal porque eu espero só que o outro venha e faça alguma coisa a meu favor ou coisa boa para comigo? Ou será que eu realmente também preciso fazer alguma coisa que melhore aquele ambiente, o ambiente da nossa família, do nosso lar, da nossa casa? Pense, reflita, ore, busque a Deus, que Deus ele vai esclarecer esse desejo do seu coração. Aí vem a parte maravilhosa. Muita gente me perguntava bastante aqui no canal. E a mulher? Quando é a formação da mulher, né? E a gente chega aqui agora, na formação dela. Gênesis capítulo 2, dos versos 21 ao 23. Leia comigo, vou colocar na tela. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja que Adão colocou o nome em tudo, inclusive também na mulher, chamando-a de varoa. E, mais uma vez, a mulher foi tirada do lugar do lado do homem, foi tomada do homem, foi tirada do homem. Então, ela tem que ser respeitada, tem que ser amada, tem que ser muito, muito cuidada mesmo.
Como Pedro diz, o vaso mais frágil. A gente tem que cuidar com muito carinho, com muito amor das mulheres, né? E que as mulheres também sejam recíprocas, né? Que as mulheres também tratem bem os seus maridos, suas famílias, né? Que elas reconheçam também o seu lugar nesse contexto e que elas sejam usadas por Deus desse lugar para que sejam usadas por Deus. Deus criou o ser humano um ser sociável. Não é verdade? Pode ver, o homem, a mulher precisava de ter pessoas, precisava de haver a sociedade, a família, a comunhão, as pessoas diferentes, os seres diferentes. Precisava ter tudo isso. Com a criação da mulher, que saiu do lado do homem, com essa mulher que surgiu, Deus institui a coisa mais importante até hoje na vida da humanidade, que foi o casamento. É aqui onde surge, onde Deus institui, cria o casamento e, consequentemente, a família. Veja como isso é importante para Deus, nos planos de Deus, para que tudo ocorresse como Deus havia feito, havia falado, para que se crescesse, multiplicassem, era necessário o homem, a mulher, que se juntassem, se unissem e constituíssem um casamento e criassem a família e sua prole. Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ó, leia comigo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É muito interessante, né, quando a gente vê essa colocação de Deus. Infelizmente, pessoas estão falando, tendo pensamentos e formas contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina. O que eu estou passando aqui é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Deus, como Deus nos deixa e quer que nós sigamos. É assim. Mas o homem tem a sua escolha, tem o livre-arbítrio também. E ele acaba escolhendo seguir a palavra de Deus ou não. Mas para nós que seguimos, que acreditamos, que confiamos na palavra do Senhor, é isso aqui. Deus pegou o varão e ele deixará o seu pai e a sua mãe, o varão, e apegar-se à sua mulher, uma mulher, e serão ambos uma carne. Veja que a gente pode ver aqui o modelo que Deus deixou para a gente, para toda a humanidade, um modelo de sociedade, família, casamento. A instituição está aqui, ela é totalmente abençoada por Deus, tanto o casamento quanto a família. Porém, Deus é bem claro aqui, ele pegou o varão, um homem, deixará o pai e mãe, vai sair, e ele vai pegar a sua mulher. Então, um homem, uma mulher, e serão ambos uma só carne, vão se unir. E a realidade é que não fala dois homens e uma mulher, não fala duas mulheres e um homem, fala um homem e a mulher se unirão. E interessante que a gente vê aqui a matemática de Deus, que é diferente de tudo que a gente já conhece aqui, né? E é a matemática, a gente considera também a matemática aqui do livro de Gênesis, que nós podemos ver claramente. Um homem, uma mulher, se tornarão uma carne. Então, todo mundo sabe que 1 mais 1 igual a 2. Mas na matemática de Deus, na matemática aqui de Gênesis, não é bem assim não o resultado. É um homem, uma mulher igual a uma carne. 1 mais 1 igual a 1. E podemos ver aqui agora já no final, no capítulo 2 ainda, e o versículo 25, leia comigo. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Veja que eles não tinham pecado, não tinham problema, estavam diante de Deus, viviam na presença de Deus, não conheciam o mal, não conheciam o que era deixar de obedecer, de seguir a Deus. Eles faziam tudo. Eles estavam super bem. E eles estavam nus, porque eles não tinham nenhum problema em relação a isso. Eu gostaria de responder uma pergunta, para a gente terminar, uma pergunta muito interessante que é muito comum que as pessoas nos façam, sobre a sexualidade, né? Porque muita gente pensa que o motivo da queda do homem, do casal, teria sido o sexo. Mais uma vez, preste bem atenção. O homem já foi preparado, já foi feito para procriar e encher a terra, para crescer e multiplicar. Então, é inadmissível quando alguém fala que o pecado foi o sexo. Não tem nada a ver. Vamos para a Bíblia, voltando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olha aí na tela,
E leia comigo. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus, antes, eles não haviam nem pecado, foi logo na criação, Deus já autorizou que eles se multiplicassem. E para que o homem se multiplique, é necessário que haja a relação sexual entre o homem e uma mulher. Caso diferente, não tem como haver essa reprodução. E fazia parte já dos planos de Deus. Gostou desse vídeo? Então, mais uma vez, compartilha. Não deixa de falar para ninguém, mandar mensagem, manda pelo WhatsApp, manda para o Facebook, compartilha mesmo, curte aqui. Por favor, você que assiste e não se inscreve, ou curte, não. Se assistiu, curte. Se assistiu, se inscreve. Vai fazer muito bem para você, que nós temos muitos outros conteúdos que vão vir para abençoar a sua vida e de todos que nos escutam. E quando você faz isso, a gente realmente consegue atingir muitas outras pessoas. Eu agradeço as palavras de carinho que muita gente tem mandado, tem enviado para a gente. Que Deus continue abençoando vocês. Abençoe a todos grandissimamente. Eu gostaria nesse momento de trazer uma novidade para você. Você que ficou até agora com a gente, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre Gênesis e a criação, e essa novidade é, eu gostaria de fazer uma live. Gostaria de fazer uma live, separar um dia, vamos decidir ainda qual dia, e eu vou avisar aqui no canal, e essa live vai ser, porque eu vejo que muita gente tem procurado e falando com a gente, tem muita dificuldade de ler a Bíblia, às vezes não tem tempo de ler a Bíblia, não consegue, e muitos que conseguem não entendem bem ou não entendem nada, praticamente nada. Então eu gostaria de fazer essa live. E essa live vai ser exclusiva para a gente ler a Bíblia. Compartilhe, avisa para teus amigos, para teus familiares, vamos ler a Bíblia juntos. Aí eu vou fazer essa live, realmente vai ser uma live para que a gente possa ler a Bíblia. Eu gostaria de ler pelo menos 5 livros, então não vai ser uma live muito curta, mas vai ser uma live. Então venham, se preparem, tragam sua Bíblia e a gente vai fazer essa leitura junto, que vai ser muito bom e agradável. Pelo menos 5 livros a gente realmente vai ter essa experiência que vai ser muito bom. Então compartilha, fique bem à vontade, traga seus amigos, todos os familiares para que a gente esteja aqui, vai ser um presente para vocês, que a gente também vai, junto com vocês, ter essa oportunidade de a gente fazer esse momento único nosso, que aqui é o nosso tempo com Deus, né? Então você, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos vocês. Fique com Ele. Até a próxima semana que a gente vai trazer, se eu não colocar o vídeo completo, vou colocar a segunda parte, mas que Deus coloque no coração de vocês mais e mais amor, paz e que abençoe o lar de vocês e sejam uma bênção na vida de familiares, na vida dos amigos, na vida de todo mundo. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.